Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 18 de junho, 11º domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 36 a 38 e capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus está aí contemplando a multidão, desorientada, cansada, perdida. E Jesus compara essa multidão como um bando de ovelhas sem pastor, que vagam pelos pastos, cruzam as montanhas, mas não têm parada. Não sabem onde descansar, não têm alimento de qualidade, não têm água refrescante. E por que isso acontecia? Porque aqueles que eram os legítimos pastores de Israel haviam abandonado a sua missão de cuidar do povo de Deus e dedicavam-se única e exclusivamente a uma religião de aparências, a uma religião exterior e às coisas materiais e mundanas. Esse era o perfil do sacerdócio em Israel no tempo de Jesus. Homens que deveriam orientar o povo de Deus no caminho da santidade não davam o testemunho da santidade. Hoje, esse fato ainda continua acontecendo? Sim, continua acontecendo. É um fato palpável da realidade do povo de Deus. Mas hoje, além disso, existem também outros pastores que não têm cuidado do seu rebanho. E que pastores são esses? Pais e mães, famílias, que não estão seguindo os caminhos e a vontade do Senhor. Vejam, a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo nos mostra Moisés que, caminhando com o povo no deserto, acampa aos pés do Monte Sinai. Depois de terem saído do Egito, de terem cruzado o Mar Vermelho a pé enxuto, acampam ali aos pés do Sinai por ordem de Deus. E depois de acamparem aos pés da montanha sagrada, lembrando que a montanha na Sagrada Escritura é sempre o lugar do encontro com Deus, Moisés sobe a montanha para ter com Deus o seu momento, onde ele vai entender o que Deus quer do seu povo e vai transmitir ao povo as ordens do seu Deus. Subir a montanha, para nós hoje cristãos, significa duas coisas: a nossa oração pessoal e o ir à casa de Deus para a nossa oração comunitária. É na montanha, ou seja, na casa de Deus e na oração, que nós recebemos todas as luzes e discernimentos que são necessários para a nossa caminhada em direção ao céu. Um sacerdote que reza é um sacerdote que sabe orientar o seu povo e conduzi-lo na direção do céu. Um pai e uma mãe que rezam, que têm oração pessoal e conjugal, sabem livrar sua família dos perigos e do mal. Sabem dizer aos seus filhos: isso agrada a Deus, isso devemos evitar,
porque não é da vontade do Senhor. Irmão, irmã, a quantas anda a sua oração pessoal, você que é casado, na sua oração conjugal? Nós, eu e tantos outros sacerdotes que somos pastores de um povo, nós temos rezado conforme nos pede o Senhor? Temos entregado a Ele o nosso coração? Temos subido a montanha para ouvirmos as orientações de Deus e transmiti-las ao nosso povo? Porque o Senhor nosso Deus, depois que estabelece a aliança conosco, como nos fala o Salmo, Ele faz questão de permanecer nessa aliança e de que ela seja duradoura e eterna. Ele está conosco porque Ele é bom e a sua misericórdia não tem limites. Jesus, ao dizer aos pastores que Ele havia chamado e constituído, ou seja, os apóstolos, que aquele povo era como ovelhas sem rebanho, Jesus os envia a pregar o Evangelho, a anunciar a salvação, a cuidar do povo. Nós somos chamados a sair de nós mesmos, das nossas casas, das nossas paróquias e a irmos ao encontro daqueles que não vêm, daqueles que foram batizados, mas que estão perdidos, que se deixaram envolver pelas muitas facilidades e seduções do mundo, que foram se alimentando daquilo que lhes era dado, mas não um alimento que conduz à eternidade, um alimento que os vai afastando do Senhor e lhes vai tragando toda a sua dignidade de filhos de Deus. Nós somos chamados a buscar de volta essas ovelhas. Você, pai e mãe, que às vezes está enfrentando o problema da drogadição de um filho, já fez todo tipo de proposta, de apelo para que ele deixe as drogas. A primeira coisa que você precisa fazer é dobrar os seus joelhos e pedir a Deus que te mostre onde foi que você falhou. Em qual momento você não vislumbrou o perigo, o lobo que se aproximava do seu rebanho. E suplicar o perdão do Senhor para que você, cheio da graça, possa conseguir ajudar esse seu filho. A mim, a tantos outros sacerdotes, nos perguntarmos diante de Deus na humildade, em oração, onde foi que nós falhamos quando nós permitimos que tantas coisas, tantos lobos avançassem contra o nosso rebanho? E devemos ir atrás. Jesus, como vai nos dizer São Paulo na carta aos Romanos, segundo a leitura de hoje, Jesus morreu por nós quando éramos pecadores, ou seja, quando nada de agradável havia em nós, porque ainda não tínhamos o batismo, não éramos selados pelo Espírito de Deus, Jesus se dispôs a morrer por nós, para que, resgatados da boca do lobo, nós pudéssemos hoje caminhar em direção ao céu. Seguimos pecadores? Seguimos pecadores. E entre o grupo de Jesus haviam pecadores, todos eles eram pecadores, e inclusive um deles traiu Jesus. Quantas vezes nós, com os nossos pecados, traímos o Senhor? Mas nós temos a oportunidade do perdão. E quando recebemos esse perdão, temos a graça de uma vida nova. Por isso eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a abraçar essa vida nova, a trazer para a sua casa, para o seu coração, a graça, a bondade do Senhor. Jesus deu aos discípulos o poder de curar os doentes, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos. Jesus hoje confere a nós muitas e muitas graças ao ouvirmos essa palavra, para que nós tenhamos as forças suficientes para irmos ao encontro de tudo aquilo que é promessa dele para nós, e não só para nós, mas para os nossos. Eu me recordo de Josué, quando diante do povo que havia se revoltado contra Deus, Josué disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. E eu te pergunto, irmão e irmã, você e a sua casa servem ao Senhor? Nós queremos com todos os nossos servir ao Senhor? Vamos pedir, pois, a Deus que mande muitos e bons operários para a sua messe, ou seja, para a sua igreja. Homens e mulheres que no matrimônio queiram ser santos e santificar os seus filhos, sacerdotes que, querendo ser santos, santifiquem o seu povo, religiosos e religiosas que, na entrega total de suas vidas, na sua consagração, pela oração e pelo trabalho, santifiquem a igreja. Somente assim nós seremos o povo que Deus quer que nós sejamos, um povo santo. Que Deus te abençoe e até amanhã.